um dado também, entre 10% a 20% das pessoas acabam não pagando a sua cota em dia. O que acontece com essas pessoas? Elas não participam das assembleias, não têm oportunidade de contemplar. Dessa forma, elas acabam deixando uma oportunidade maior para as outras pessoas. Então, você participa com 70% do grupo na média. Então, vamos lá. Pensa comigo, você tem 5, 7 anos pagando, você participa no sorteio com 70% das pessoas apenas. Tá? Ponto 1. Tá? Então eu vou botar aqui um conjunto de situações aqui para a gente analisar. Ponto 2. É muito importante você usar estratégias de lance autocontempláveis. Lances que você não precisa desembolsar. Existe o lance livre nesse grupo? Existe. Mas, por exemplo, ele até ajuda a gente, porque as pessoas que têm empréstimo contemplar vão lá, ofertam uma grana alta, elas acabam até gerando caixa, elas acabam saindo antes, elas não concorrem novamente comigo mês que vem. Mas eu, como estratégia de alavancagem de investimento, não uso o lance livre. Nunca uso. Não recomendo que você use. Por quê? Porque eu quero promover a alavancagem, eu quero contemplar apenas com o pagamento das parcelas, eu não quero aportar nenhum valor no lance. Ah, Gabriel, eu tenho um dinheiro aqui, você deixa ele aplicado rendendo em outra aplicação. Você pode ganhar nessa aplicação e também no método ERSA. Você pode ter os dois ganhos. Então você não troca ganho, você soma ganho. Você tem o seu dinheiro rendendo num CDB, numa ação, eventualmente, no fundo imobiliário, ou você tem um imóvel que você tem lá que está ganhando aluguel, enfim. Ok, deixa lá. Aqui a gente não vai usar recurso para forçar a contemplação, a gente vai ficar pagando os pagamentos, fazendo os pagamentos mensais da cota. E participando dos lances autocontempláveis. O que é um lance autocontemplável? É um lance que eu posso ofertar um valor já pré-fixado, 30% da carta, eu fico ofertando todo mês esse valor. Se a minha cota contempla, eu não pago do meu recurso. Eu desconto da carta, eu pego da minha própria carta para fazer o pagamento. Então, eu recebo um crédito um pouco menor. Mas, em compensação, não preciso desembolsar nada do meu orçamento. Beleza? Pegar essa sacada do lance autocontemplável? Importantíssimo. Só que quem contempla nessa estratégia de lance? Bom, aqueles que fizeram essa oferta, e obviamente tem a cota paga em dia, elas, então, participam de um sorteio entre aquele grupo de pessoas. Quantas pessoas no grupo participam dessa estratégia? Em torno de 65%, dado que eu levantei agora da última assembleia de um grupo que eu tenho cota. Então você participa do sorteio com 70% das pessoas, do lance autocontemplável com 65%. E agora a cereja do bolo, tem outra situação. Dentro desse grupo tem um lance extra. O que é esse lance extra? É o lance autocontemplável fidelidade. O que é isso? Ele dá uma oportunidade especial de fazer uma oferta de lance somente entre as pessoas que têm pelo menos 6 meses consecutivos de pagamentos em dia. Por isso é fidelidade nos pagamentos. Vamos lá. Se eu tenho 6 parcelas pagas em dia, eu posso ofertar esse lance. Se eu tenho 7 parcelas, eu posso, porque as minhas últimas 6 estavam em dia e assim sucessivamente. Então, se eu sempre pago em dia, a partir do 6º mês eu sempre posso ofertar esse lance, tá? Beleza? Qual é que é a diferença? Porque a questão do autocontemplável é igual, você não precisa desembolsar. Você pega da sua própria carta e paga esse lance. Entre as pessoas que podem fazer essa oferta, que estão aptas, né, por estar pagando em dia e tal, entre elas é feito um lance. Desculpa, um sorteio. Então, assim, você não quer dizer que você vai ofertar um lance no primeiro mês. Mas aonde que está a grande sacada? Em torno de 40%, 44% das pessoas, foi o que eu apurei agora, nesse último grupo, 44%, acabam não podendo participar do lance autocontemplável fidelidade por não acumular 6 parcelas pagas em dia. Por quais motivos? Olha, os mais variados, às vezes por esquecimento, acontece muito. Esqueci de pagar a parcela e tal. Às vezes, obviamente, vai ter uma outra pessoa lá que se comprometeu, tem uma dificuldade de caixa naquele mês e não fez o pagamento. Olha que isso acontece. Então, somando todos esses casos aí, 40%. Então, pensa comigo. Então, você tem uma cota, você participa com 70% das pessoas no sorteio, 65% no lance autocontemplável, com 44% no lance autocontemplável fidelidade. Então, pagar sempre em dia é sensacional. E a
aqui tem uma chave também. Você está pagando meia parcela, não é mesmo? Então, aproveita esse mecanismo para entrar com, no mínimo, 2 cotas nesse grupo. No mínimo. Se puder entrar com 5, 6, 10, ok, melhor. Porque se você entra com 2 cotas, tá? A maioria das pessoas no grupo estão lá com uma cota. Isso é outro detalhe. Eu costumo fazer esse processo em meio a pessoas com diversas desejos, finalidades. Explico. No mesmo grupo onde eu entro para investir, tem pessoas que estão entrando para comprar a casa própria. Então, eventualmente, são pessoas que, às vezes, é mais difícil pagar a parcela em dia. Vai ter pessoas que vão comprar uma cota só. Aliás, é a grande maioria. Vão ter pessoas que não podem usar um lance autocontemplável. Por quê? Porque elas entram pagando uma cota de 500 mil. Então ela não pode dar um lance autocontemplável porque ela vai receber 350, por exemplo. 350 não é o suficiente para ela comprar a casa dela. Então ela está só pelo sorteio mesmo. E a gente entra no meio. Então, não é dentro do mesmo grupo, você vai ter vários interesses. E criar um grupo específico para investidor acaba atrapalhando, porque aí todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então não é isso. Eu quero justamente estar em grupos onde não está todo mundo fazendo a mesma coisa. Para que as nossas estratégias tenham mais efeito. Uma questão lógica. Poderia se pensar em abrir grupo exclusivo? Por que não? A gente vê isso no mercado. Mas não é vantagem, porque no grupo exclusivo para investidores vai ter as pessoas fazendo exatamente as mesmas coisas. Então você reduz a probabilidade, vai estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Nesses grupos não, a gente tem essa pulverização. E aproveitando o benefício da meia parcela, para quem é investidor, você dilui o orçamento em pelo menos 2 cotas. Porque você está, de novo, concorrendo com o dobro de possibilidades em um grupo onde a maioria está concorrendo com uma cota. Então vamos de novo agora fazer essa análise. Você tem 2 cotas concorrendo com 70% das pessoas no sorteio. Você tem 2 cotas concorrendo com 65% das pessoas no lance autocontemplável. E você tem 2 cotas participando com 44% do lance autocontemplável fidelidade. Percebeu aqui como isso vai aumentando em bom tom as suas probabilidades? Por isso que você pode tranquilamente fazer uma projeção para trabalhar com cotas aí num cenário de contemplação de 5 e 7 anos. E eu não estou dizendo que é certo que você vai contemplar, mas contemplar, né, todas as cotas dentro de 7 anos. Mas é muito provável se você usar essas estratégias todas. É só fazer essa análise de probabilidade que eu estou fazendo aqui.